Em declaração de líder, bancada do Progressistas, na tribuna, vereador Adriano Bressan. Espera um pouquinho. Bom dia, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Subo nessa tribuna, mas quero, vereador Daniel, reforçar, tá? Porque eu também vi esse vídeo ontem à noite, tá? E é lamentável. É lamentável, porque o que a gente passou em 4 anos, que quando o presidente se manifestava de forma tranquila e polemizavam qualquer tipo, se ele respirasse, ele estava fazendo alguma coisa contra. Se ele fizesse, se ele fosse a algum lugar, era isso, era aquilo. E ontem veio uma declaração desse imbecil aí que não sabe o que fala, só causa problema pro Brasil. É só o que ele sabe fazer, causar problema para o Brasil. Desestabilizar a economia, não abra a boca que é melhor. Dizer que se o corintiano bater na mulher, tá tudo certo. Foi o que ele falou. E fique claro, defende quem defende, mas foi o que ele falou. Mas o meu propósito aqui é outro, mas eu não podia deixar passar. Meu propósito aqui é começar pela segunda-feira que eu estive em Porto Alegre e fui para uma audiência pública que tratava-se da drenagens e desassoreamento dos rios. E hoje até, conversando antes da sessão com o vereador Ues, se começa em Galópolis a fazer o desassoreamento. Mas eu queria deixar claro aqui que tem uma denúncia aqui, se for o caso, a fazer, porque eu escutei do diretor da FEPAM, e eu vou pegar as falas deles, porque eu agora estou com todo o material gravado, e ele foi, vereador Felipe, muito forte, e gostei, porque quando a pessoa fala a verdade e fala com conhecimento, porque ele é um servidor de carreira e tem conhecimento, tinha diversos prefeitos lá, vários prefeitos, e aí o prefeito de Santo Antônio da Patrulha é um exemplo, porque ele disse, vereador Felipe, que ele não esperou as coisas acontecer, ele foi lá e fez o desassoreamento dos rios, riachos que passam dentro do seu município, e nenhuma casa, vereador Felipe, foi atingida. Nenhuma. Imagina, foi aplaudido de pé. Porque nenhuma residência teve problema de alagamento, porque ele fez o serviço antes. A prevenção que a gente cobra aqui há muito tempo. E aí, várias vezes eu escutei, tá? E escutei, e deve estar nos anais dessa casa, a gente procura, que diziam, né, o prefeito não pode fazer, porque tem que fazer isso, aquilo. Ele deixou claro lá que a responsabilidade é do município e só tem que informar a FEPAM. A licença, ela é dada na hora. Ele falou, não fui eu. E eu tenho como provar isso. Que as licenças é dada na hora para fazer, porque internamente, vereador Sandro Fantinel, dentro do município, tá? Eles têm um entendimento que o prefeito tem sim todo o direito de fazer. Aí tu vai falar daí das dragagens, de lagos, para poder fazer o escoamento de produção através de barcos, navios, é outra história. Lá sim, é outra história. Lá tem que ter um estudo, tem que medir, tem que saber o quanto é o impacto ambiental. Lá sim, dentro da cidade é mentira. Ele falou. E eu vou trazer as falas dele. Então, assim, ó, se tivesse feito prevenção, tá? Não teria acontecido tudo o que aconteceu. Então, vamos falar a verdade. Não venham com desculpinha, tá? Que fazem mais de 10 anos que os nossos riachos aqui, que os rios que cortam esse município, ou que os valões que cortam, não são desassoreados porque não querem, porque não têm interesse, porque não fizeram antes. Então parem de dar desculpinha, porque a prevenção não foi feita. Não preveniram o que poderia acontecer e aconteceu. E aí foi o pior, tá? Então, é muito bom a gente participar de audiências públicas, e eu fui até Porto Alegre justamente para participar. E o diretor da FEPAM, quando ele se manifestou, eu fui muito contemplado, porque eu acreditava no que me diziam, mas ele desmentiu. Vai passando as fotos aí que a gente vai falando, porque a zeladoria da cidade, através do vereador Felipe, ontem me contemplou por diversas vezes, e aí o vereador Felipe veio na tribuna e expôs aquela cachoeira de fio, e graças a Deus passaram vergonha, e aí ontem foram lá e fizeram. Já fazia muitos dias que estavam, né, lá aquela vergonha, e a gente vai relatar aqui, eu tenho 6 ruas no mínimo aqui para relatar.
E eu começo pela doutora Oscar Serafini, que hoje é dia 18, e fazem 78 dias. Eu estou indo todos os dias lá, porque é 78, não é uma demagogia, é 78, não é 7 dias, não é 8 dias. Vocês acreditam que 78 dias está assim? Eu queria saber se não dá, talvez, então, para nós responsabilizar, porque quando o morador é multado por uma água parada, pela questão da dengue, ele pode ser, né, autuado, ele pode ser, sei lá, processado, ele pode, né, causar transtorno para os seus vizinhos. Eu quero saber ali, porque vão lá ver o cheiro que existe ali, ó. Vão lá ver, porque dentro deste buraco a água está ali acumulada, ela não consegue descer, ela desce assim, ó, bem devagarinho, que ela vai infiltrando. E ela tá ali, o fedorão que tem ali, ó, não dá para ficar 5 minutos ali sequer gravando o vídeo. Mas há 78 dias aquele portão daquela casa tem um carro lá dentro. Acho que já foi o motor do carro, porque ele não consegue tirar o motor de lá, o carro de lá. Então 78 dias hoje que tá essa vergonha aí. Aí vai passando, tem a rua doutor Darcy Narciso de Oliveira, que eu disse que vai cair toda a rua, tá lá, ó. De dentro da parada, que é os cones que tá lá, ele tá passando pro meio da rua e tá atravessando a rua. Desde o dia 21 de março, essa faz mais ainda, 21 de março, eu tenho registrado. Aí vai para Júlio Calegari lá, olha o tamanho desse buraco, vocês acham que se o motoqueiro cair ali, se ele bater com a roda da frente, gente, essa aí é a Júlio Calegari que vai à Estrada do Vinho, que ela segue a Estrada do Vinho. A Estrada do Imigrante, desculpa, a Estrada do Imigrante. A Estrada do Imigrante está toda ela acabada, cheia de buracos. Aí vai para Ivan Antônio Cercato, tá ali, ó, Ivan Antônio Cercato. Vocês veem que ali é o cordão, ó, tem o cordão. Em menos de 12 metros, vereadores, tem 40 buracos, vereador Zanquim, 40 em 12 metros de comprimento da via. E aí tem esses buraquinhos ali, ó, que eles são no acostamento e não dá para desviar pelo acostamento. Esses aí estão esperando para entrar na pista. Eles estão no acostamento, estão esperando, aguardando para entrar na pista. Então são 40 buracos em menos de 12 metros. Aí tu vai para Walter Carlos Afonso, que é lá no fundo, tá, que é a mesma ali. Aí vai para Flávia, isso aí, ali a outra, depois eu volto nessa. Essa. Flávio Francisco Bellini, essa vocês vão conhecer, onde eu vou identificar ela, é quem vai para a antiga Madal. Acesso da antiga Madal. Solta o vídeo, mas não precisa de som. Que daí o pessoal vai vendo o tamanho dos buracos, que eu joguei uma pedra que estava dentro de um buraco, só para vocês verem o tamanho do buraco que vai passando aí. É uma rua movimentadíssima, ela corta todo um tráfego que sobe por cima do aeroporto e as pessoas conseguem acessar lá diversas ruas, lá, empresas, por exemplo, e mais os bairros, Santos Dumont, né, o bairro Aeroporto, sobe para o aeroporto, olha lá o tamanho da pedra, vocês estava dentro desse buraco. Aí eu tirei ela e atirei dentro de outro buraco, para vocês entenderem o tamanho, ó. Olha só, vocês viram? Não tem como, se cair ali um motoqueiro, e é no meio da rua, não tem como desviar. Se o motoqueiro cair ali, vai quebrar a roda. Vai quebrar a roda. Então, assim, ó, de paciência, vereador Xuxa, que o senhor é acostumado a falar para defender o governo, eu já estou cheio. Tá? Eu já estou cheio. Para, vereador Xuxa, que fica mais bonito. O senhor não tentar defender e pedir paciência. O senhor fala o seguinte, moradores, me desculpem, tá complicado, tem muita rua para fazer. Eu estava dando explicação agora aqui, ó, que eu tenho 25 ruas para patrulhamento e as pessoas querem, mas agora elas dizem assim para mim, Bressan, o sol já saiu. Porque antes eu também alegava, não dá para patrulhar com a chuva. Só que não tem como fazer 25 ruas ao mesmo tempo e eu tô sendo honesto e dizendo, olha, aguente mais uns dias aqui, se Deus quiser, semana que vem o tempo tá bom, e nós vamos conseguir fazer o patrulhamento dessas vias, porque não dá para fazer 25 ao mesmo dia. Então eu estou sendo coerente, mas para de falar a palavra paciência que está irritando, tá? Porque isso aí as pessoas não aguentam mais, tá? 80 dias de uma lâmpada, 100 dias para patrulhar, aí os buracos que o senhor viu ali, e aí o senhor pede paciência, agora bota naquela que foi abandonada. Que vocês vão ver ali, fazem 4 meses. Fui ao lado do aeroporto, essa rua aí. Tá lá a placa, tá? Mais de quase 300 mil reais, pavimentação da rua, tá lá só os bueiros.
Fazem 3 a 4 meses que as pessoas não vão mais lá. O que aconteceu? A empresa abandonou. A empresa abandonou. E foi embora e ninguém dá satisfação lá para as pessoas. Fui lá ontem de noite, era quase 7 da noite. Então, eu quero trazer essa tribuna só para concluir, senhor presidente. Partido dos Trabalhadores. O que justamente a gente passa pela zeladoria, vereador Felipe, que o senhor foi muito bem ontem, e eu me espelho em quem traz as coisas e dá certo, e eu espero que dê certo todas essas indicações que a gente faz. Foi o que eu pedi ontem. Eu acho que eles vão ter que criar um conselho para atender todos os vereadores, para a gente, no mínimo, dizer quantos dias vai demorar. No mínimo isso, porque é insuportável. É só sair de carro, só sair para os bairros que vocês vão ver. Obrigado, senhora presidente.